Juntando aqui alguns elementos, tá? Falando de próximas fronteiras, a gente tem muita discussão da tokenização da economia e tudo mais, né? Como é que você vê os desafios nesse sentido do que tá acontecendo? Sobretudo, a gente sabe que tem alguns elementos que estão atravancando um pouco o avanço do Drex, né? Relação à privacidade entre as instituições participantes, mas eu queria entender como que você vê esses desafios, né, as perspectivas para o futuro em relação às soluções e principalmente como isso vai alterar dinâmicas de mercado já consolidadas. E aí eu falo, inclusive, porque assim, recentemente saiu uma notícia que a Nasdaq já está tentando falar assim, olha, a gente vai ter que operar 24/7, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui, frente ao que a gente já vê na criptoeconomia de, como eu falo, de mecânicas que são diferentes. Até mesmo numa operação de DeFi é possível você fazer uma cobrança de juros por tempo, por hora, por minuto, né? Então, assim, e o mercado financeiro tinha uma outra dinâmica porque era limitado pelas condições de working hours, segunda a sexta, a coisa funciona assim e tudo mais. Como é que você vê, primeiro, essa mudança com o advento da tokenização da economia e, segundo, essas eventuais mudanças de mecânica estão distantes ou se é algo que, poxa, Campos Neto falou até recentemente que o futuro, eu imagino que o futuro é tokenizado, né? A beleza do escritório, como a gente tem uma variedade de clientes, você acaba sendo um laboratório de tendências. Sim. Né? Você tem demanda de... Claro, tem clientes que falam, o que você acha disso? A gente dá uma ideia, mas outros já vêm com ideias. Né? Então, sim, vou dar alguns exemplos, né, como isso muda. Por exemplo, a gente está fazendo tokenização de safra de soja entregue e você tokeniza o contrato de empréstimo para o pequeno produtor que está vinculado a um cartão Visa. Aham. Então, você começa a ter uma integração de métodos de pagamento de uma vez só, de uma forma on-ramp, off-ramp, totalmente sim, user experience fluida. Né? Então, você começa a ver isso. Você começa a ter casos também usando o cartão de crédito, e aí você percebe que as empresas, as bandeiras, né, estão perdendo espaço por esses métodos de pagamento como um Pix, né, um Buy Now, Pay Later, sim, que são coisas que são desafiadoras. Né? Por outro lado, eles estão entrando em infraestrutura, né, pega a operação da Pismo, né, por exemplo. Né? Mas você começa a ver uma vontade de fazer uma integração das pessoas que têm ativos, criptoativos, que conversa real-time com o instrumento de pagamento Fiat. E a gente está com 3 ou 4 casos, exatamente isso, que ele faz, como eu faço para uma pessoa que tem um saldo de cripto, fazer uma compra no cartão internacional e pingar o dinheiro do outro lado Fiat. E dar liquidez para tudo isso, né? Exato. Porque eram coisas que, na verdade, elas são apartadas, acontecendo no mundo corporate, mas aí você consegue trazer isso para o dia a dia do cidadão. Exatamente. Então, isso para mim é a semente do DeFi, do Centralized Finance. Sim. É exatamente isso. Quando você começa a integrar esses métodos e esses modelos e esses ativos, eu consigo ir já para o próximo passo, como é que eu faço um Decentralized Financing. Sim. Então, é o começo da história. Uhum. Então, claramente, a tokenização, a integração de métodos de pagamento e o Decentralized Finance são os 3 grandes tópicos dos próximos 10, 15 anos que vão ser transformadores. Né? Uhum. E aí o próprio, por exemplo, Banco Central, né, em conversa com ele sobre a área de câmbio, que é uma área mais fechada, né, você começa a olhar stablecoin. Sim, né? sim. E a gente teve um caso de um cliente que conseguiu o Ripple, né? Uhum. Que você consegue mandar dinheiro usando um stablecoin de dólar. Sim. Em segundos. Sim. Você faz um Pix aqui e chega lá o dinheiro em alguns segundos. Então, você começa a ter esse movimento de integração do tradicional com o não tradicional. Né? E que eu acho que é aí que está, talvez, o next step, né? De como é que a economia vai mudar. E como os players vão mudar. Né? E o que os bancos vão ter que fazer. E aí é engraçado, por exemplo, o Drex, eu acho que é um modelo super legal, mas o Drex no Brasil não é o Drex de outros países. Não é claro. O CBDC. Aqui ninguém está preocupado em pagar real time. Exato. Eu já faço com o Pix, não preciso disso. Eu vou ter o Drex para fazer uma compra e venda real time com os smart contracts de um ativo financeiro, sem ter risco. Eventualmente, como o próprio Banco Central diz, transferir um carro, transferir uma casa, né? E outras coisas. Então, são coisas que você percebe que o Brasil está num caminho bem mais avançado, né? Uhum. E que tem todas as chances para estar na frente também nessa outra perna, que é essa perna de integração, de tokenização, que é um negócio fenomenal, né? Então, esse exemplo que eu te disse do pequeno produtor que tokeniza a soja entregue, no fundo ele está tokenizando um contrato contra um grande off-taker, né? Sim, sim. Ele consegue transformar em dinheiro algo que ele não tinha liquidez, porque esse contrato vai pagar em 90 dias, mas eu consigo hoje gerar liquidez porque eu consegui, via tokenização,
gerar dinheiro. Você dá tecnologia e programabilidade para um negócio que era Exato. um acordo entre partes que não tinha extrapola valor. e que não tinha valor. Não tinha valor. E aí você oxigena, você bota mais dinheiro para rodar na Exato. economia. E aí a gente foi mostrar para o Banco Central e falou, nossa, que interessante. Quer dizer que esse produtor, então, consegue se financiar mais barato do que se ele tivesse que vender esse recebível numa seguradora? Sim, porque eu consigo quebrar nessa unidade, eu consigo atomizar o negócio. Sim. Então, você começa a olhar e fala, caramba, não tinha pensado como uma tokenização com o Ledger e o blockchain são tão transformadores. A gente nem tem o conhecimento. Na hora que você vê, aí que surge. Você não consegue pensar se você não vê, né? Sim. Então, é surpreendente. É uma próxima fronteira que tem muita coisa. Inclusive, eu falo isso no meu último livro, A Era da Criptoeconomia, também fica a dica.